Bom, nós vamos resolver esse exercício sobre transformador trifásico, né? E o que esse problema diz? Uma concessionária de energia elétrica fornece para consumidores de baixa tensão um sistema trifásico com 380 volts de linha, tá? Sempre que não for esclarecido, a gente vai considerar que esses valores, essas tensões e essas correntes são valores RMS, tá? Bom, um consumidor, né, ele deseja ligar a essa linha uma carga trifásica que está ligada em delta, tá? Só que ele precisa usar um transformador para fazer essa ligação dessa carga. E a gente sabe que a carga ela vai consumir uma potência aparente, né, de 500 volt-ampere. E que cada bobina dessa carga, ela precisa ser ligada em 110 volts, tá? Como é ligada em delta, eu já especifico que a carga está ligada em delta, então essa minha tensão de fase aí da carga vai ser a mesma tensão de linha para carga, tá? Que aí, se vocês já conseguirem visualizar, vai ser a tensão de linha do secundário do transformador, tá? E a gente sabe que o transformador que a gente vai usar tem uma relação de transformação de 0,5, né? E a gente vai considerar um transformador ideal. Primeiro, né, a gente quer saber qual é que vai ser a configuração do transformador, né? Então, a gente tem aqui, né, só recapitulando os dados, a tensão da rede de alimentação, né, de linha 380 volts, que vai ser a tensão de linha do primário do transformador, né? A carga tem uma potência de 500 volt-ampere, né? E a tensão de fase na carga, né, de 110 volts. Mas a gente sabe que a carga está ligada em delta, então essa tensão de fase da carga também vai ser a tensão de linha da carga. E o transformador tem a relação de transformação de 0,5. O que a gente quer fazer? A gente quer sair da linha da concessionária, né, que a gente tem uma tensão aí de 380 volts, tá? E quer usar um transformador para ligar conectar, né, a essa minha carga aqui, né? Que ela tem aí a potência aparente de 500 volt-ampere, e lembrando que a tensão em cima de cada uma dessas bobinas precisa ser 110. Então, eu não tenho como, né, ligar diretamente, nem em delta, nem em Y, né? Mesmo se eu mudasse a configuração da carga, eu não teria como ligar essa carga diretamente à rede de alimentação. Então, por isso que eu preciso de um transformador, tá? Então, o que a gente quer fazer? Eu quero encontrar qual é a configuração desse transformador, né? No qual eu tenho que a minha tensão de linha do primário vai ser 380 volts e a minha tensão de linha do secundário vai ser 110 volts, né? Porque eu sei que a minha carga está em delta e a tensão de fase dessa carga é justamente os 110. Então, a minha dúvida é qual é a configuração? Eu tenho 4 possibilidades, né? Ela pode ser delta delta, delta y, y delta ou y y. Vamos pensar nos iguais, né? Delta delta e y y. Eles não podem ser porque, se for, por exemplo, delta delta, a diferença da tensão de fase, né, dos dois lados, que como a configuração é igual, né, dos dois lados, a relação das tensões de linha do primário e do secundário também vão ser dadas diretamente por 0,5. Então, se eu tenho aqui um transformador delta-delta com a relação de transformação de meio, se a minha tensão de linha do primário é 380, a do secundário, né, vai ser a metade disso, tá? Já se eu tenho um YY, a mesma coisa. Se a minha tensão de linha for 380, a minha tensão de linha no secundário, né, também vai ser reduzida à metade. Também não dá certo. Então, só nos sobra ou Y delta ou delta Y. Se for delta Y, né, minha tensão de linha aqui vai ser minha tensão de fase do transformador. E eu sei que a relação do transformador é meio, então a minha tensão de fase do secundário, sendo delta Y, vai ser a tensão de fase do primário dividido por 2, né? Então, ou seja, se aqui é 380, então a gente vai ficar com 190 de fase no Y aqui no secundário. Quando eu passar para a linha, isso não dá 110. Então, eu não tenho como ter essa configuração delta Y. A saída, né, vai ser a configuração Y delta, né? Por quê? Eu tenho 380 volts de linha. Quando eu transformar aqui para fase, né, que vai ficar o 380 dividido por raiz de 3, né, que eu aplicar a relação de transformação meio, vai me dar justamente os 110 volts de linha aqui, tá? Então, a configuração para essa ligação, né, seria o transformador estar em Y no primário e delta no secundário, tá? Então, é só vocês transformarem aqui esse valor de linha para o valor de fase, né, essa seria a justificativa.
Esse valor de fase, considerando o valor de fase do secundário, a relação de transformação é de meio, tá? E no secundário, a tensão de fase já vai ser a tensão de linha. Então, esse valor aqui já vai dar os 110, certo? Porque quando eu tenho aqui a tensão de linha de 380, né, e a ligação é Y, o valor de fase aqui vai me dar 220. Quando eu faço meio, dá justamente 110 aqui o valor de fase, né, que vai ser o valor de linha, tá? Então, essa seria a relação do transformador, né, Y delta, para a gente conseguir ligar essa carga aí nessas condições. Bom, é perguntado também qual a potência que essa carga, né, vai exigir do sistema, tá? Lá no primário do transformador, né? Então, a gente tem algumas características. Lembre que o transformador é um transformador ideal. Sendo um transformador ideal, né, a gente vai considerar a conservação de potência, ele não vai apresentar perdas, tá? Ou seja, a potência do primário vai ser igual à potência do secundário. Então, se o transformador está alimentando uma carga de 500 volt-ampere, então lá no primário, essa potência exigida também vai ser 500 volt-ampere. Então, quando se trata de um transformador ideal, né, não tem mudança, a gente não considera as perdas. Mas se por um acaso, aqui nessa questão, eu estivesse perguntando, considerando que o transformador não fosse ideal e desse o rendimento dele, né, por exemplo, o transformador tem um rendimento de 80%. Então, para suprir aqui essa carga de 500 volt-ampere, qual deveria ser a potência lá no primário? Então, eu deveria descontar, né, essa perda de 20%, né, que eu teria, né, já que o rendimento é de 80%, então 20% seria de perda. Aí sim o valor seria diferente, mas como se trata de um transformador ideal, então a potência é exatamente a mesma, tá? Bom, e na letra C, né, o que a gente precisa encontrar são as correntes de entrada e saída do transformador. Sempre que nos referimos a parâmetros de entrada e saída, estamos nos referindo a parâmetros de linha, tanto tensão quanto corrente, tá? Então, aqui eu quero achar a corrente de linha do primário e a corrente de linha do secundário. Bom, lembrando que a nossa configuração é Y delta para o transformador, né? E aqui estão os dados que a gente vai precisar. Eu tenho mais de uma forma de resolver isso, né? Eu vou partir aqui, né, da minha potência trifásica aparente, né? Em função dos valores de linha, né? Raiz de 3 V de linha, porque eu vou obter de uma forma mais direta. Mas eu poderia fazer em função dos valores de fase. 3 V de fase também, tá? Eu vou aqui calcular para o primário e para o secundário. Mas, como eu conheço a relação de transformação, eu poderia encontrar a corrente de linha do primário, né? E encontrar, através da relação de transformação, o valor do secundário, tá? Eu vou fazer isso como forma de constatação, mas é uma forma de resolver também. No caso do primário, quando eu substituir aqui a minha potência, né, que é a mesma no primário e no secundário, né, 500 volt-ampere, eu vou ter que o meu valor de linha, minha tensão de linha é 380 volts, e com isso eu acho, então, a minha corrente de linha do primário, né, que vale 0,76 amperes. Lembrando que no caso do primário, a ligação é Y, então minha corrente de linha é igual à minha corrente de fase. Então, já coloquei aqui que a minha corrente de fase do primário vale, né, 0,76 amperes também. Fazendo a mesma coisa para o secundário, a gente tem, né, a mesma potência, a tensão de linha do secundário é 110 volts, então eu acho a minha corrente de linha do secundário, que é 2,62 amperes, e como a ligação do secundário está em delta, né, então eu tenho que a corrente de linha é igual a raiz de 3 corrente de fase, né? Então, para encontrar minha corrente de fase, né, eu vou dividir esse valor por raiz de 3. Então, minha corrente de fase do secundário é 1,51. Eu estou fazendo isso, encontrando os valores de fase também, só para a gente usar a relação de transformação para verificar se está coerente esses valores que nós encontramos, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que I1 sobre I2 é igual a N. Quem é I1? Corrente de fase do primário. E quem é I2? A corrente de fase do secundário. Quando eu substituir aqui esses valores, né, das correntes de fase do primário e do secundário, eu tenho de achar N o mesmo valor, né, que eu já conheço aqui para a relação de transformação, de 0,5. Então, quando eu faço essa continha, né, corrente de fase do primário, que é 0,76, dividido pela corrente de fase do secundário, que é 1,51, isso dá realmente 0,503. Não dá um valor exato, porque aqui eu fiz alguns arredondamentos, né, nessas divisões aqui, certo? Bom, então, era isso, né? Essa questão aí sobre transformadores trifásicos. Até mais.